Boa noite. Vamos na caminhada juntos nessa peleja de todo dia, lermos a palavra e orarmos diante de Deus. Então te convido nesse instante para convidar os seus, esse dia de domingo, reunir-se com aqueles que estão próximos, para abrirmos a palavra e permitirmos que essa palavra nos encha e nos alimente, nos fortaleça para a semana que iniciou hoje. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Espero que você esteja bem, caminhando com Jesus, se esforçando e sempre puder, separe tempo para meditar, para jejuar, para orar e colocar a terra diante de Deus, colocar os homens diante de Deus e falar do amor de Deus para cada um deles. Então, vamos lá então. Você que está chegando aí, se inscreva aí no nosso canal, participe, comente, pergunte, né? E vamos crescer com a consciência em Cristo. Nós ontem lemos até o verso 14 do capítulo 3 de Gálatas e hoje vamos tentar terminar o capítulo 3. A gente dá conta, né? O vídeo não ficar muito extenso. Então vamos lá, irmãos. Diz assim, verso 15 do capítulo 3. Irmãos, falo como um homem, Paulo, normalmente no chão da terra, observando a sociedade. Ainda que uma aliança, um acordo, uma constituição, algo desse tipo, né? Um concerto, seja meramente humana, uma aliança seja meramente humana entre os humanos, uma vez que ela é ratificada, uma vez que ela é chancelada, bate o carimbo nela, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Pronto, ela é definitiva, ela está ali. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, quando Deus chama Abraão, está lá em Gênesis 12, está lá em Gênesis 22. Quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão e a sua descendência no singular, ao descendente dele. Então presta atenção. E ao seu descendente. Não diz a Escritura aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, vírgula, aí Paulo conclui que é Cristo. Por que Paulo está concluindo e afirmando que é Cristo descendente de Abraão? Porque era impossível que em Isaac fossem realizadas todas as promessas de salvação, porque Isaac era relativo no tempo e no espaço. Isaac foi apenas um tipo de Cristo, ele apontava para Jesus. A forma como Abraão conduziu até o Monte Moriá, né? Tudo prefigurava Jesus. Mas a promessa de Deus na concretude, na plenitude, no auge, a salvação eterna no céu, é Cristo quem nos dá. É como está escrito desde Gênesis, né? É o descendente da mulher. Ele é que esmagaria a cabeça da serpente. Então, aí Paulo está dizendo para nós que é impossível que a promessa, a salvação, Deus em nós, viesse através da lei. Porque nesse tempo que Deus fez a promessa a Abraão, nem lei tinha. A lei só veio depois. Grava aqui, ó. Verso 17. E digo isto... 2 pontos, Paulo afirma. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que só veio 430 anos depois, ele se referindo à lei mosaica, não a pode abrogar, não pode desfazer a outra, anular a primeira promessa feita a Abraão, de forma que venha desfazer a promessa. Não tem como, é impossível. Então ele está mostrando para nós que no percurso usado, esse texto é usado só na Septuaginta, 430 anos, né? Então pronto, não tem como. A promessa então não era a lei. A questão é o seguinte, então qual o significado da lei então? Ele vai explicar para nós. Verso 18, vamos lá. Porque se a herança provém de lei, se a herança, a promessa, a salvação provém de lei, é decorrente da lei, do cumprimento, da observância dos estatutos, dos mandamentos, dos preceitos que há na lei de Moisés, já não decorre de promessa. Então não precisaria Deus ter chamado Abraão para abençoar todos, mas foi pela promessa de Deus
mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Foi pela promessa, ou seja, ele está mostrando que a fé é anterior à lei. A fé é primária, a lei é secundária. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual o significado de ser da lei? Por que tem que ser da lei? Aí ele vai explicar. Qual a razão de ser da lei? Qual o significado da lei? Qual é o fundamento de Deus ter trazido a lei até Moisés? Aí ele vai mostrar. Foi adicionada, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ou seja, ora, o mediador não é de um, verso 20, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então vamos lá então. Ele está mostrando para mim e para você que a lei ela foi sancionada, ela foi adicionada de forma educativa, para ensinar a mim, para mostrar para mim que eu sou um transgressor da lei, que eu sou um pecador. Porque eles vieram de lá para cá pecando, matando, roubando, destruindo, degladiando, mas eles não se viam pecadores porque não tinham a lei para mostrar: você matou, você roubou, você adulterou, você fez isso, isso e isso. Agora não. A lei foi adicionada, e a lei foi adicionada em um momento importante para a história. Por quê? Porque foi mais de 1 milhão, média de vamos colocar aí 1.500.000 pessoas, por exemplo, que Deus tira do Egito para caminhar no deserto até a terra prometida. Imagina aí, mais de 1 milhão de pessoas caminhando no deserto. Um povo que sai do Egito adorando todos os deuses do Egito, cada um de uma forma, com tanta coisa horrível. Então era preciso que tivesse uma lei para organizar e orientar aquele povo, para que um não roubasse do outro, não matasse o outro, um não adulterasse com o outro. Há leis sanitárias para que comesse assim, para que defecassem assim, para que fizessem isso e isso. Uma lei para ensiná-los a adorar a Deus, que não era como adoravam os deuses do Egito. A lei foi adicionada por conta disso. A lei tem seu papel, tem sua função. A lei é perfeita. Ela é o prumo de Deus. E a lei vem e encontra o quê? Um homem pecador, como Paulo diz em Romanos 7. Eu, com a minha consciência em Deus, eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu vejo no meu corpo uma outra lei que me faz praticar aquilo que eu não gostaria de praticar. Mas aí também vem Paulo dizendo: vou me entregar, vou morrer assim? Não, graças a Deus por Jesus Cristo. Então não tem como a lei produzir salvação. Não tem como. A lei, ela é educativa. Ela tem o papel dele, ele vai ensinar o papel da lei aqui agora para nós. E mais ainda, a lei foi promulgada por anjos. Não foi um anjo, não foi o anjo do Senhor, o Cristo, que se manifestava com eles, a eles no passado. O anjo do Senhor. Cristo é desde sempre. Cristo é desde sempre. E se encarna em Jesus. Jesus é o Cristo. Então foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que é Moisés. Um mediador. Aí ele vai dizer assim: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ou seja, então, aí ele vai mostrar que é impossível, então, que a lei salvasse, porque Moisés, o anjo, são falíveis. Aí você vai entender que Deus é um. Então, quando Cristo vem à Terra, Deus está se encarnando. E aí Jesus vem como homem Deus e planta em mim o Espírito, para que agora eu, pacificado, possa, em obediência, servir a Deus por meio da graça, por meio da fé que atua pelo amor. É assim que é. Qualquer coisa além disso, cuidado, fique atento. Você vai se tornar um fariseuzinho, um moralistazinho, e começa a crescer isso, de ficar julgando o outro e apontando o pecado do outro. Cuidado. Verso 21. É porventura, então, a lei contrária às promessas? Não, não é contrária. A lei é educativa.
Porque se fosse promulgada uma lei mosaica, humana, vinda dos céus pelos anjos, que pudesse dar vida, pacificar o seu ser, gerar vida em você, para te satisfazer a justiça de Deus através de você, na verdade, seria procedente da lei a salvação. Mas ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque, verso 22, porque a Escritura, o texto, encerrou tudo debaixo do pecado, tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então a lei, olha para a lei, traz a lei agora, tenta cumpri-la para você ver. Tenta cumprir os preceitos, estatutos e mandamentos da lei para ver se você consegue, sem Jesus Cristo. Sem que você retire esse chão da lei de dentro de você. Não consegue. Ela vai sempre pulsar, 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 te levando ao pecado. Ela não vai gerar vida, vai gerar morte. O diabo, para te matar, ele usa uma coisa boa que é a lei. A lei é boa. E o diabo te mata, te destrói por meio de uma coisa boa que é a lei. Porque eu vejo no meu corpo uma lei de morte que me faz prisioneiro do pecado. É o que ele está dizendo. A lei encerrou tudo debaixo do pecado, como está escrito em Romanos 3. Todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há. E não vem com essa desculpazinha de jogar a lei, trazer a lei de volta, tirando fora graça, tirando fora fé. Sem graça, sem fé, não tem nada feito. A graça é antes de todas as coisas. Tudo é em graça. Tudo se manifesta na terra é graça. E a graça, lembra mais uma vez, não te põe no caminho do pecado da libertinagem. Verso 23 diz assim, mas, Paulo vai dizer, antes que viesse a fé em Jesus, grava, antes que Jesus viesse e trouxesse a salvação assim pela fé, nós estávamos sob a tutela da lei, sob a custódia da lei e nela encerrados, presos, escravizados. Nós estávamos ali escravizados por ela. Era a lei que ditava os rumos nossos. E a lei nos mantinha sob escravos, porque eu nunca conseguia satisfazê-la. Guardei 1, 2, 3, guardei 600 mandamentos. Guardei 611 mandamentos. Só errei no último. Caiu, pecou. Está debaixo de maldição. É assim que a lei faz conosco. E porque a lei é ruim? Não, porque eu sou ruim. Eu sou um ser caído. Habito no mundo caído. Eu estava nela, como ela era minha tutora. Estava sob custódia dela. E nela estava encerrado e escravizado. Para que eu fiquei escravizado ali debaixo? Para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. E revelou-se em Jesus. Então a lei, ela veio aumentando o pecado humano, nos empurrando para Jesus, até que Jesus viesse, o que vai dizer aqui no verso 24, grava. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, então a lei, ela tem um papel pedagógico. A palavra aio aqui é pedagogo, vem a palavra pedagogo. Era aquele, faz o papel daquele homem, né? Aquele pedagogo que pegava o filho do seu senhor e o conduzia à vida educativa, à vida cultural, à vida acadêmica, que cuidava da vida acadêmica dele. Isso era o pedagogo. Então a aio, ela tinha uma função, a lei, tá vendo? Ela tinha uma espécie de pedagogia. Ela vai nos batendo na gente, mas ela vai nos empurrando para Cristo, até eu entender que por mim mesmo eu não consigo cumpri-la. Então o fim da lei é Cristo. O aio, a lei serve de aio, ela te empurra para Jesus. Para quê? Para que ali você salva não pelo esforço humano, pela carne, a produção humana, dimensão psicofísica. Carne não é só sexo, beber, fumar, roubar, comer demais, não. Tem a ver também com a mente, a arrogância, a jactância, a presunção, a soberba.
o eu sou, eu domino, o controle, isso tudo é carne. Então não é por aí, a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, para que ninguém se glorie. Então não tente misturar as coisas aqui. Verso 25, mas tendo vindo a fé, chegando à fé através de Jesus, e a salvação agora é olhar para lá, já não permanecemos mais subordinados ao aio. Eu não preciso mais da lei para ficar me conduzindo, ensinando. Faça assim, faça aqui. Porque Cristo é perfeito. Em Cristo eu encontro minha liberdade. Eu não preciso de alguém me segurando pelas mãos como um nenenzinho me conduzindo, levando para a escola, trazendo para casa, ensinando dever de casa. Não, eu cheguei em Cristo. Ali está a minha liberdade. E em Cristo eu sou habitado pelo Espírito. E agora no Evangelho eu cresço. Eu caminho sozinho, dando passos, rumo a essa consciência, a elevação do meu ser maior com Deus. É assim que é, amados. Aí eu já não preciso mais dela como ai. Porque eu sou um adulto em Cristo. Lembra de Paulo dizendo anteriormente? Cristo chegou, colocou fé em mim, me fez um novo homem. Então daqui para frente eu não vou viver mais escravizado aos rugimentos fracos da lei, porque a lei não pode me salvar deste mundo perverso. Eu vou me projetar para a vida. O tempo que me resta na carne eu vou viver para Cristo em novidade de vida, como ressuscitado dentre os mortos. Verso 26 diz o texto: pois todos vós, ele está concluindo, todos vós, Gálatas, gentios, que crerem em Jesus, todos vocês que crerem em Jesus, você, eu, todos que um dia se entregaram a Jesus, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E por que Paulo está falando, vós sois filhos de Deus? Porque para o judeu não existia outro povo. Eles eram assim. O céu está aqui, a terra está aqui, Deus está aqui em cima de nós, o trono de Deus está aqui, nós, o povo judeu, estamos aqui embaixo, debaixo do trono de Deus, nós somos os queridinhos de Deus, os especiais, né? O resto é os gentios. Eles não eram filhos eram só eles. Aí Paulo está dizendo, não, todos vós, gentios, vocês bárbaros, celtas que creram em Jesus, vocês agora são filhos. Vocês não são gente deserdada, bastardo, que anda no mundo sem saber para onde vai, não. Vocês têm um Pai, vocês têm um Senhor que é Cristo, vocês estão livres. Não se submetam novamente ao jugo da escravidão da lei. Porque mesmo a lei sendo boa e perfeita, ela age por meio de um imperfeito que sou eu. Eu preciso estar em Cristo. É isso que ele está dizendo. Por favor, amados, não despreze isso aqui não. Vós todos sois filhos adotados em Cristo Jesus, mediante a fé. Verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo Jesus vos revestistes. Eu me vesti, Jesus me cobriu com a justiça dele, com o sangue dele. Eu fui batizado, batismo de água? Não, aquilo é simbólico. É o batismo com o Espírito Santo, que acontece no ato em que você crê e o Espírito é derramado, o amor é derramado aqui dentro pelo Espírito que te é dado. É quando você suspende a lei e acaba-se as pulsões de dentro de você. Aí você descansa na graça, naquilo que Jesus fez por você. E agora você, suspendendo a lei em graça, conforme a fé que brotou aí, em amor você consegue em amor pela fé e cumprindo a lei. Então eu amo o outro. Então eu não roubo do outro, eu não adultero, eu não traio, eu não mato. Por quê? Por conta do amor, não é por causa da lei em si. Não é fruto meu, da minha obediência. É fruto do que Cristo fez por mim na cruz, pacificando o meu ser, gerando novamente um novo homem com Deus, unindo-nos novamente a Deus. Verso 28, de Sarte. Não pode daqui para frente agora... Não pode, Paulo está dizendo, haver judeu nem grego, nem gentio, nem romano, nem inglês, nem americano,
nem chinês, nem Japão, nem japonês, nem holandês, não, argentino não. Não faz separação. Não pode mais diante de Deus haver nem escravo nem liberto. Aí eu sou o Senhor, você é meu escravo. Não, para Deus não faz diferença. Nem homem nem mulher. Eu sou marido, eu sou superior à mulher. Eu sou a mulher, eu mando no marido. Não, não existe isso. Pai e filho, porque eu sou pai, eu sou melhor que o filho. O filho é pior que o pai, inferior ao pai. Não. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus acaba com as separações. A gente como humano é que faz essas separações. O homem é assim, a mulher é assim, a esposa é assim. O patrão é assim, o escravo é assim. O pai é assim, o filho é assim. O judeu é assim, o grego é assim. Não. Para Deus todos são iguais. E sem Cristo, já era, perdeu. Tem que passar pelo crivo da cruz de Jesus. Tem que se prostrar ante a cruz e entender que a cruz veio romper, acabar com a inimizade, essa separação entre os povos. A cruz nos une a Deus, para além da geografia, da etnia, da sua nacionalidade. O fato de você ser branco não te faz superior ao negro. O fato de você ser negro não te faz superior a branco. O fato de você ser rico não te faz superior ao pobre, nem o pobre superior ao rico diante de Deus, não. Somos todos iguais. Eu não sou superior à minha esposa em Cristo, somos iguais. Ela não é superior a mim, somos iguais. Vamos caminhar assim. Porque qualquer outra coisa que aconteça é um tentando controlar e dominar o outro. É moralismo, é ideologia, é preceito humano. Verso 29. E se nós somos de Cristo, de fato, o se aqui é condicional porque nós estamos lendo aqui. Está cheio de gente em todo canto dizendo ser de Cristo. Mas nem todo mundo que diz que é de Cristo é de Cristo. Eu só sou de Cristo quando eu no dia a dia vivo como alguém que é de Cristo. Pratico o Evangelho. Então, se sois de Cristo, se de fato vocês crerem, o Espírito habita em vocês e vocês foram selados por Ele, e o amor está aí, a graça te alcançou, também, não só os judeus, também todos vocês, Gálatas, gentios, nós aqui, sois descendentes de Abraão, e somos por isso herdeiros segundo a promessa feita a Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. É para ti o seu descendente, que é Cristo. O descendente é Cristo. Então pronto, amados. Então morre aqui nesse instante toda a jactância do judeu daquele tempo, de querer ser o especial diante de Deus, e o povo, o resto do mundo é o resto. É o publicano, é o gentio, é o pagão. Não, acabou. Graças a Deus que Cristo nos trouxe de volta ao Pai. E obrigado que aos pés da cruz tudo se iguala, se nivela. E obrigado que a cruz é o meu alvo. E obrigado porque o céu é a nossa pátria. E graças a Deus porque nós não vamos conquistar tesouros na terra, não. É nos céus os nossos tesouros. E eu, graças a Deus, que batismo não é com muita água, com pouca água, não é numa piscina, no rio, no Jordão, não. O batismo aqui é o espiritual, é o batismo que o homem, ouvindo o Evangelho e crendo nele, recebe Jesus e é selado pelo Espírito. Está para além de qualquer coisa assim. Graças a Deus que não é por suas vestes, por suas produções. Graças a Deus que não é porque você guarda tal dia assim, você usa assim, não. Graças a Deus que é por meio da fé, para que ninguém se sinta superior, maioral, mediocridade. Acima da média, os reis da morais, não. Tem gente que é assim. E você vai achar gente dentro de igreja, até os dias de hoje, de igreja evangélica, que diz que é cristão e que quer ressuscitar a lei. Não, a lei morreu em Cristo. Eu só consigo cumprir a lei a partir de Jesus, depois que Ele me pacifica. Eu quero orar com você e te pedir em nome de Jesus. Você pode vestir, não comer, guardar tal dia, usar do jeito que você quiser, é um direito seu de fazer. Ninguém está impedindo ninguém de fazer. Paulo não está pedindo para ninguém fazer isso.
O que você não pode a partir de hoje, lendo o que você está lendo aqui, o que nós ainda leremos aqui, é arbitrar sobre a consciência do outro. Não faça isso. Esse é o grande desafio, porque quando eu me torno um juiz, eu morri, eu pequei, já era. Juiz é só um. E grava uma coisa importante. Nem Estado e nem religião tem que arbitrar sobre a consciência do outro. Cada um presta conta de si para Deus. Você está ouvindo. Então, se você ouviu, agasalhe essa fé no coração e viva o melhor de Cristo no chão dessa terra. Porque se quiserdes e me ouvirdes, como diz a palavra, comereis o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra está para além de se ficar rico e poderoso. É você ser um homem cheio do Evangelho, uma mulher cheia do Evangelho da palavra, cheia de amor e de graça. E você vai ver que assim Cristo vai suprindo todas as nossas necessidades. Vamos orar nesse instante com o coração pacificado. Ore. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais esse estudo. Obrigado pela certeza de que a promessa do céu, a vida eterna, ó Deus, é pela fé. É por aquilo que tu fizestes a Abraão, é anterior à lei. E obrigado, ó Pai, porque por cumprimento da lei, ninguém será salvo. Nenhum membro, Pai, de religião nenhuma será salvo, porque faz isso ou não faz, guarda ou não guarda, come ou não come, bebe ou não bebe, toca ou não toca. Se for por assim, Pai, todos morreremos, sim, porque a lei só exacerba e aumenta o nosso pecado. Obrigado porque um dia o Senhor trouxe a fé, o Senhor se fez carne, satisfez a justiça em nosso lugar, cumpriu a lei por nós. O Senhor não a revogou, o Senhor a cumpriu, acabou, para que nós agora, pacificados, pudéssemos amar o próximo, guardando a lei, Pai. Não pela lei, mas por amor. Amor que brota não de nós, mas do Senhor que nos deu esse amor pelo Espírito. Então, obrigado. Pacifica cada coração que está em casa agora machucado, ferido. Aquele que está se sentindo um desviado, porque não está congregando, porque não está, ó Deus, dentro do templo. Ó Deus, faz-o entender o amor do Senhor por ele e traga-o de volta para a vida. Tu amas, Pai. Por amor ao Senhor mesmo, visita para essas ovelhinhas que estão desgarradas, se sentindo perdidas, desviadas, condenadas ao inferno. Não, Pai. Se elas um dia creram, traga-as de volta e pacifica-lhes o coração. E mostra a elas e revela a cada uma delas o amor do Senhor. Obrigado por esse momento. Cura-me, cura a minha casa, cura todos que estão ouvindo a Tua palavra. Ministra sobre nós o milagre do Senhor, em nome de Jesus. É para a glória de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.